Fala, gente. A gente vai ver hoje a prova do SAI Marechal Cândido de Rondon, prova da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, cargo de Engenheiro Civil. Deixa eu ver algumas questões da prova. Vamos lá. A primeira diz respeito ao tratamento de água, mais especificamente coagulação e floculação. E pede a incorreta, pessoal. Aqui fala que é o seguinte: a floculação é o processo no qual é realizada a desestabilização das partículas suspensas e dos colóides presentes nas águas, permitindo assim que eles posteriormente se aglutinem formando flocos, passíveis de serem separados na sedimentação ou na filtração. Fiquei um pouco na dúvida nessa questão, e eu dei uma pesquisada e disse o seguinte: esse processo é o de coagulação, gente, em que se insere um coagulante para desestabilizar partículas coloidais, a fim de que as forças entre elas e a água fiquem menores que as forças que unem elas umas às outras. E assim, logo depois da coagulação vem a floculação. E a floculação é um processo em que se permite que as partículas que foram desestabilizadas se floculem. Então essa está errada. Aqui está falando de coagulação e não de floculação. O B fala assim: a coagulação e a floculação constituem a parte mais delicada do tratamento convencional de água. Essas fases, se não for bem conduzida, pode acarretar grandes prejuízos na qualidade e no custo do produto distribuído à população. Isso aqui está certo, gente. É muito importante a coagulação e a floculação, até para não sobrecarregar filtros e decantadores. Vamos lá, na maioria das instalações de tratamento de água em funcionamento, as unidades de coagulação e de floculação precedem os decantadores, certinho. O decantador vem depois, porque aí a partícula já está grande, ela pode se decantar. A coagulação depende das características da água bruta, tais como turbidez, cor verdadeira, pH, etc. Isso é verdade também. Você vai escolher o coagulante de acordo com os contaminantes que tem naquela água. A terceira questão diz respeito a desinfetantes, a desinfecção da água com cloro, ozona, permanganato de potássio, etc. Ela vai pedir a alternativa errada. Aqui fala o seguinte: a questão o item A, devem destruir em um tempo razoável os organismos patogênicos na quantidade em que se apresentam e nas condições encontradas nas águas. Beleza, certinho. B. Não devem ser tóxicos ao ser humano e animais domésticos e nas dosagens usuais não devem causar cheiro e gostos que prejudiquem o seu consumo, certinho. Aqui está falando do padrão organoléptico, que é o quê? Padrão de não ter gosto, cheiro nem cor. C. Não devem produzir residuais persistentes na água. Isso é mentira, gente. Por exemplo, o cloro, na portaria 20, não, no anexo 20 da portaria 5, do Ministério da Saúde, prevê 0,2 mg por litro de cloro residual livre. Por que faz isso? Para prevenir a contaminação na rede. A concentração na água deve ser determinada de forma rápida e fácil, certinho, beleza. Vamos lá, questão 4. As estações elevatórias, tá? Aqui fala de estação elevatória e pede a questão, o item incorreto. Vamos lá. O item correto fala o seguinte, é o B. Em sistemas com reservação suficiente, as bombas devem atender ao quesito de máxima demanda horária e ao tempo estabelecido para o enchimento do reservatório. Isso aqui está errado, gente. Por quê? Porque se tem reservação suficiente, a bomba de enchimento do reservatório não precisa atender a máxima vazão horária, porque o reservatório tem que atender essa vazão e não a bomba. A bomba tem que fazer uma vazão mínima, né, para encher esse reservatório num tempo ideal, e o reservatório vai suportar as variações de consumo ao longo do tempo. A questão o item A fala: as vazões a recalcar geralmente são determinadas em função das condições de funcionamento das unidades a montante e ajustante da elevatória. Beleza, certinho. C. As estações elevatórias que alimentam o sistema de distribuição de água sem reservação devem atender ao dia e à hora de maior consumo do setor atendido. Certinho. Porque aqui a bomba está conectada direta no sistema de distribuição de água. Não tem reservatório, então não tem um amortecimento dessa demanda. D. Além das condições de funcionamento das unidades vizinhas,
há de se considerar também o regime de operação da elevatória e o número de etapas de implantação estabelecido na concepção do sistema de abastecimento. Beleza. Vamos lá, questão 5. As adutoras são canalizações dos sistemas que têm por finalidade transportar água entre as unidades que precedem a rede distribuidora. Está falando de adutora, gente. E pede a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Item A. A vazão de adução necessária ao consumo, que serve de base para o dimensionamento da adutora, é calculada de acordo com o tipo de sistema de abastecimento. Ou seja, se ele é provido ou não de reservatório de distribuição. Certíssimo. Beleza. B. O dimensionamento de sistema de abastecimento com capacidade suficiente para funcionar como volante para atender às realizações horárias de consumo é dividido em adução contínua ou adução intermitente. Certinho. A C fala o seguinte: as adutoras por gravidade podem estar totalmente abaixo, coincidentes ou acima em alguns pontos do plano de carga e da linha piezométrica. Isso aqui tá certo também, gente, porque a adutora por gravidade ela pode ser um conduto forçado que passa em alguns momentos por vales e por topos de percurso, né? E mesmo assim ela pode estar acima do plano de carga ou da linha piezométrica. A D fala o seguinte: nas adutoras em condutos livres, o líquido escoa a pressão diferente da atmosférica. Isso aqui está errado, gente. Em condutos livres, olha aqui. Adutoras em condutos livres estão a pressão atmosférica e não podem ter fluxo ascendente. É o que fala aqui, ó, fluxo ascendente. Se houvesse fluxo ascendente, ia ter uma reservação no vale daquele percurso ali. Tá bem? As que estão grifadas em amarelo, gente, foram novas informações que eu não falei em nenhum vídeo ainda. Que é uma boa fonte de aprendizado a questão. Aqui está falando dos reservatórios de distribuição de água e pede a informação incorreta, gente. Vamos lá. A incorreta é a B, que fala assim: para o dimensionamento de reservatórios com adução intermitente, considera-se a curva de consumo de água da cidade no horário de maior consumo. Então, o reservatório, como a gente falou numa questão anterior, ele vai amortecer essa demanda. E ele não precisa ser dimensionado com a hora de maior consumo. Ele pode ser dimensionado com um fluxo constante, menor do que essa hora. Porque ele vai encher e ele sim tem que suportar essa demanda de hora de maior consumo, que vai puxar muito esse nível d'água para baixo ao longo daquela hora. Mas vamos lá. A C e a D estão corretas, mas são informações importantes. Aqui fala o seguinte: o volume de água para combate a incêndio é necessário quando a capacidade do sistema de abastecimento não é suficiente. Então, se o sistema de abastecimento de água ali da região, da cidade, ele não é suficiente para abastecer um incêndio, por exemplo, deve-se prever um volume de água para combate a incêndio. No Brasil, não se costuma dimensionar o reservatório de distribuição com capacidade para combate a incêndio, gente. É a D que fala isso, uma vez que a rede não é dimensionada para tal. Além disso, aumentaria muito o custo do reservatório. Então, é o que está falando aqui. É previsto que o próprio sistema de abastecimento ali, ele vai ter uma capacidade de combater. Mas só vai ser necessário colocar no reservatório caso a própria rede não seja capaz, né? Ficou um pouco confuso, eu vou ver se eu dou uma estudada a respeito desse assunto aqui. E beleza. Vamos para a questão 7 aqui. Ela fala o seguinte: a rede de distribuição de água é a parte do sistema de abastecimento formada por tubulações, etc. Pede a afirmação incorreta a respeito de rede de distribuição de água, gente. A incorreta é a C, que fala assim: o diâmetro mínimo a ser adotado para as redes de distribuição de água deve levar em consideração somente o traçado da rede. Não é somente o traçado da rede. Na verdade, leva-se em consideração outras circunstâncias também, como vazão de projeto, de final de plano, né? A gente vai ver uma questão aqui que fala que é de início de plano, mas não. O
O projeto normalmente é de não sei quantos anos para frente, e ele tem que prever que aquela rede vai ser capaz de abastecer no final do plano que foi previsto. As A, a B e a D estão corretas, olha. Para a análise hidráulica das redes de distribuição de água, utiliza-se a equação de continuidade, que estabelece na condição de equilíbrio que a soma algébrica das vazões em cada nó da rede é nula. Certinho, o que entra no nó sai do nó. Para o dimensionamento da rede de distribuição de água, são importantes a pressão dinâmica mínima e a pressão estática máxima, que por sinal são 50 metros de coluna d'água e 10 metros de coluna d'água, para a pressão dinâmica mínima e estática máxima na rede de distribuição. A D fala: as limitações de velocidade na rede de distribuição de água estão associadas à segurança, durabilidade das tubulações e ao custo de implantação e operação. Beleza. Questão 8 também é uma fonte de aprendizado. Ela fala sobre o conjunto de condutos e obras destinados a coletar e transportar as vazões para um determinado local de convergência dessas vazões é denominado de rede coletora de esgoto. Está falando de rede coletora de esgoto e pede a afirmativa errada a respeito disso. A errada é a A, gente. Ela fala o seguinte: a vantagem do sistema unitário é que ele reduz as dimensões das estações de tratamento, facilitando consequentemente a operação e manutenção destas, em função da constância na qualidade e na quantidade das vazões a serem tratadas. É o sistema unitário, gente. A gente vai ver se faz uma aula a respeito disso, para falar o que é o sistema unitário, sistema misto e sistema separador absoluto, para a gente ter uma noção do que é isso. Eu vou deixar vocês lerem aqui os itens. Eu não vou comentar essa pergunta agora, essa questão agora, mas vou passar para a próxima, beleza? Vamos lá. A 9 fala assim, também sobre esgoto, pede afirmação incorreta. O tratamento preliminar de esgoto destina-se principalmente à remoção de sólidos grosseiros e areia, certinho. Primeira etapa e a etapa preliminar dizem respeito à remoção física dos contaminantes. Por exemplo, olha B, o tratamento primário destina-se à remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e sólidos flutuantes, certinho também. O principal objetivo do tratamento secundário é a remoção da matéria orgânica. Exatamente, depois de remover aquilo que pode ser removido fisicamente, tem que remover aquilo que precisa de bactérias para tratar aquela matéria orgânica. Então, a D é a errada e fala o seguinte: nos tratamentos preliminar e primário predomina o mecanismo de ordem biológica, ao contrário, de ordem física. Já no tratamento secundário, a remoção da matéria orgânica é de ordem física, ao contrário, de ordem biológica. Vamos lá. A 10 eu vou deixar aqui também, ela é uma fonte de aprendizado a respeito de esgoto também. A incorreta é a A. Não vou comentar ela agora, talvez um vídeo posterior, mas a gente tem prioridades ainda essa semana, o concurso é aí dia 4 de agosto. Vamos continuar aqui na 11, tá? O interceptor é uma canalização que recebe coletores de esgoto ao longo de seu comprimento, não recebendo ligações prediais diretas. Em relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta. Beleza. Primeiro item. Para o dimensionamento dos interceptores de grande porte, deve ser considerado o efeito de amortecimento das vazões de pico. Essa aqui, gente, eu vou deixar para vocês pesquisarem exatamente o que significa isso. Porque aqui está falando que o dimensionamento dos interceptores de esgoto, sim, deve considerar o efeito de amortecimento das vazões de pico. Tá. De certa maneira, tem uma distribuição estatística de qual vai ser essa vazão de pico no esgoto, gente. Na rede de esgoto e, consequentemente, no interceptor. Isso deve ser levado em conta no dimensionamento, sim. B. A contribuição pluvial parasitária deve ser adicionada à vazão final para a análise de funcionamento do interceptor para o dimensionamento de extravasores. Tá. A contribuição pluvial que vem fora do que foi projetado deve ser adicionada à vazão final para análise de funcionamento do receptor para dimensionamento de extravasores. Certinho isso aqui. Essa aqui, gente,
Tem um item aqui na D que fala assim: a lâmina de água nas tubulações dos interceptores tem sido limitada a 50% do diâmetro da tubulação, para a vazão máxima de início de plano. É essa aqui que eu comentei anteriormente. Na verdade, de final de plano. Todo dimensionamento, todo projeto considera o final do plano. A C fala: o regime de escoamento do interceptor é gradualmente variado e não uniforme. Entretanto, para o seu dimensionamento hidráulico, geralmente se considera regime permanente e uniforme. Isso aqui está certinho. A gente viu numa das aulas aí anteriores, acredito que foi semana passada. Questão 12. Ainda tem aí 4 questões, né? Vamos lá. Está falando de sistema de esgoto e pede a errada. Fala o seguinte: as estações elevatórias de esgoto são necessárias em princípio nos seguintes casos, exceto se essa aqui é bem clara, gente, em terrenos com desníveis favoráveis. Isso aqui está óbvio. Se o desnível é favorável, não precisa de estação elevatória, mas vamos ver as outras. No caso de esgotamento de áreas novas situadas em cotas inferiores àquelas já executadas, certinho. Reversão de esgoto de uma bacia para outra. Pode sim usar a estação elevatória. Para descarga em interceptor emissário, estação de tratamento de esgoto ou em corpo receptor, quando não for possível utilizar apenas gravidade. Beleza, nada demais. Vamos na 13. Sempre que o aproveitamento dos recursos hídricos de um rio prevê a retirada de uma vazão maior que a mínima, é necessária a reservação dos excessos. Assinale a alternativa incorreta a respeito de reservação. Essa é bem óbvia, pessoal. A A e a C, se não me engano, elas são contradizentes. Então você ficaria na dúvida entre essas duas. Fala o seguinte: nada mais natural que seja preconizada a formação de reservas durante o período seco. Obviamente não, se o período é seco, como é que você vai fazer reserva? Então é período úmido para serem utilizados na complementação das demandas da estação seca. Beleza. B. Devido à aleatoriedade das vazões, não é possível prever com precisão o tamanho da reserva necessária para suprir as demandas nos períodos de secas futuras. Essa daqui eu acho discutível, pessoal, porque realmente é possível prever com certa precisão, né, de estatística, mas vamos passar para C. Eu ficaria na dúvida entre a A e a B, de qualquer modo. A C é o contrário da A, basicamente, tá certa. E a D em geral, os reservatórios são formados por barragens implantadas nos cursos d'água. As características físicas das barragens, em especial a capacidade de armazenamento, dependem das condições topográficas no vale no qual está situado. Certinho, beleza. Vamos ver agora a 16, eu vou deixar aí para vocês lerem, é uma fonte de aprendizado, não vou comentar ela, tá? Vocês dão pause aí no vídeo se precisar, eu vou comentar a 17 e a 18. Entende-se por varrição a atividade pela qual coleta-se manual ou mecanicamente o lixo disperso em logradouros públicos. Assinale a alternativa incorreta. Beleza, a varrição manual apresenta as vantagens de varrer qualquer tipo de pavimentação e ainda poder trabalhar sobre os passeios. Certinho. Na varrição manual, a mão de obra empregada não tem necessidade de grande qualificação. Correto também. A varrição mecanizada é mais econômica do ponto de vista de mão de obra, porque só necessita dos operadores das máquinas e dos operadores de manutenção. Ok. A D está incorreta por quê? Porque ela fala que o investimento inicial da varrição mecanizada é pequeno e tem pequeno custo de manutenção mecânica. Isso está errado. Precisa do maquinário, né? E 18. Sistema de load ativado. Pede as vantagens dele e pede a incorreta. Olha, a A tá óbvio, porque ela fala que tem um elevado custo operacional, grande consumo de energia elétrica. Isso daqui, obviamente, não é uma vantagem desse sistema. As outras são vantagens por quê? Porque precisa de uma pequena área física disponível, tem um relativo baixo custo de investimento e elevado grau de eficiência de remoção de matéria orgânica e apresenta relativa flexibilidade de operação. Beleza, galera. Fica aí essa aula. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal. Fiquem de olho nas próximas. Vou comentar mais algumas provas aqui. Tem essa já foi, Arisbe também antigo já foi. Essa daqui já foi. Tem mais duas, pessoal, acredito. Fiquem de olho aí no canal que a gente comenta daqui a pouco.
Valeu, falou.